Olá, boa noite. E aí, como vão as coisas? Como vai? Vai bem? Tá no ar pela TV Pantanal o programa Opinião. Hoje a gente retoma aí, não é, os nossos trabalhos aqui na nossa TV Pantanal, canal 22, Rede TV, TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, 30 de agosto de 2023. Muito bom estar com você aqui mais uma vez, não é? Uma quarta-feira e a gente aqui a postos com mais um programa Opinião, não é? Que bom que a gente se encontra mais uma vez. Muito bom ter você na nossa companhia de sempre aqui na nossa, como diriam os antigos, na nossa estação. Obrigado pelo carinho. Seja você aonde for, viu? Muito bom ter você aqui com a gente com o programa Opinião. Hoje o vereador por Cuiabá, o Felipe Correia, aliás, o Felipe, mais conhecido como filho do meu amigo Américo Correia, está aqui a postos para a gente prosear um pouco sobre as coisas da Câmara Municipal de Cuiabá, não é? E o Felipe vem sempre aqui, que a gente convida ele, não titubeia não, vem, chega esbaforido como agora, mas vem. O importante é vir e trazer aqui as informações para que você, não só que votou nele, mas que tenha aí uma larga esperança no nosso Parlamento Municipal, para que você possa se inteirar do que está acontecendo lá no Legislativo Cuiabá. Professor Lourenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade. Então, a você que acompanha o programa Opinião, seja pelo canal 22, seja também, sabe por onde? Pela página no Facebook da TV Pantanal e também seja pelo www.gazetadigital.com.br. Obrigado pelo carinho da companhia de sempre, viu? O Felipe Correia está aqui. Você tem alguma pergunta aí, alguma sugestão? Quer interagir com a gente recomenda. É um prazer, tanto aqui pelo WhatsApp, como também na página no Facebook. Ali tem um espaçozinho onde você pode colocar os seus comentários, enfim, e a gente vai estar reverberando hoje aqui no Opinião. Felipe, muito bom tê-lo aqui. Obrigado pelo aceitar o nosso convite mais uma vez, não é? Hoje ele não veio de camisa do Dante, não, ele veio mais social hoje e tal, né? Mas, enfim, Felipe, vou começar perguntando, rapaz, tem uma polêmica lá na Câmara, parece que é coisa trivial, né? O chover no molhado, mas, desculpe até o pleonasmo aí, mas que é essa tentativa do gestor Emanuel, o prefeito Emanuel, na questão do parcelamento daquela dívida de 165 milhões de reais. Já houve posicionamentos contrários, polêmica não falta no parlamento, grande parte dos vereadores não concorda. Eu queria saber o seu posicionamento sobre isso e se a discussão vai ganhar fôlego ou se o Emanuel sinaliza, pelo que você percebe, desistir dessa situação e se, vou emendar duas numa só, se isso aí não é caso porque se está mexendo com fundo de garantia, se não é caso de o Ministério Público Federal, que acaba de engavetar uma outra situação referente à Covid, se não seria o caso do Ministério Público Federal também ficar antenado, olha, peraí, tem alguma coisa errada aí, não é? O dinheiro que era lá atrás, que era para ser repassado, não foi repassado, enfim. Suas impressões a respeito desse assunto lá, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lourenberg. É sempre um prazer estar aqui. Desculpa, me perdoe por esse atraso. Nada. Eu cheguei em cima do laço, como diz minha filha de 4 anos. Porque estamos aí, né, a mil. E boa noite a você, espectador aqui do programa Opinião, onde há debates qualificados. Meus parabéns a vocês. Sobre esta pergunta dividida em duas partes, Paulo, o prefeito Emanuel Pinheiro faliu a Prefeitura de Cuiabá. O prefeito Emanuel Pinheiro ele não tem a opção, Paulo, ele não tem a opção, Lourenberg, de não fazer este parcelamento.
Porque se o prefeito Emanuel Pinheiro tivesse condições de pagar esta apropriação de um recurso retirado da conta dos trabalhadores, do pagamento desses trabalhadores, e não repassado para a Previdência, se ele tivesse condições de pagar isso, ele não teria pedido um parcelamento para a Câmara, portanto, confessando que fez isso. Sem esse parcelamento, Paulo Lorenberg, e nós estamos nos aprofundando nesses estudos, sem esse parcelamento, a Prefeitura de Cuiabá, sem certidões, não consegue receber recursos, por exemplo, de emendas parlamentares. O prefeito Emanuel Pinheiro, que apoiou Paulo Lorenberg, o presidente Lula, cujo filho, deputado federal, é uma das lideranças do presidente Lula lá no Congresso. Acho que é vice-líder. Vice-líder. Né? Todo esse restante de patrimônio político, se é que ainda há, Paulo, do prefeito, para ser utilizado recebendo recursos de outros entes, precisa dessas certidões. Então, sem este parcelamento, Lorenberg, Paulo, a Prefeitura de Cuiabá será, creio eu, incapaz de realizar qualquer coisa daqui até esse lamentável fim de gestão. A Secretaria de Saúde já está sob intervenção, desde o início do ano. E as obras que a Prefeitura precisa fazer, ou poderia fazer, precisa, mas poderia, no sentido de oportunidade de fazer algo de relevante para Cuiabá, eles estão sem recurso para trabalhar. Quer uma prova maior do que pedir para parcelar uma apropriação do dinheiro do trabalhador que não foi repassado para a Previdência, não tem condições de pagar nem isso. E teve que fazer uma confissão. O que a Câmara recebeu, Lorenberg? O que a Câmara recebeu, Paulo? Você que está nos acompanhando. A Câmara recebeu uma notificação do Ministério Público para não colocar em pauta, para que os vereadores estivessem cientes da seriedade daquilo. O Ministério Público Estadual. E aí, já entrando nessa segunda pergunta... Do MPF? Do MPF, eu sou uma pessoa que acredita verdadeiramente nas instituições, em especial de controle no judiciário. Eu acho que quanto melhor for a capacidade do conjunto de cidadãos, Lorenberg, para escolher melhor os seus representantes, melhor vão se comportar as casas legislativas, por exemplo, que já poderiam ter tomado, no caso de Cuiabá, providências em relação ao prefeito, que foi afastado, a pedido do Ministério Público, pela Justiça, e cujo afastamento vai voltar no início do mês para a pauta no STJ. E espero, de verdade, que seja afastado. Então, assim, sobre a decisão do Ministério Público Federal, que o senhor está apontando, que você está apontando, Paulo, isso não diminui a minha fé nessas instituições de controle, e eu acho que a democracia ela precisa acreditar nas suas instituições. A população precisa acreditar no Judiciário, no Ministério Público, e uma amostra disso, claro que não é o Ministério Público Federal, é o Ministério Público Estadual, mas ele fez uma notificação para a Câmara se atentar na votação desse pedido de parcelamento do prefeito. Sobre o Ministério Público Federal, e aí entra um outro ponto, é uma instituição complexa, composta por muitas pessoas, mas por pessoas escolhidas por concurso público, por pessoas que têm garantias para exercer o seu papel, né? Então, sobre ainda não ter, né, por exemplo, tomado uma providência em relação a esta apropriação confessada pelo pedido de parcelamento, eu acredito que eles não vão fazer uma análise política.
mas está no controle deles. Eu, pessoalmente, sendo honesto, É. não tenho este estudo a fundo da competência do Ministério Público Federal para fazer isso, mas o Ministério Público, de uma forma geral, vem enfrentado o prefeito Emanuel Pinheiro e todas essas operações, né, apontam isso, muito, muito melhor do que a Casa do Povo, infelizmente, a qual eu componho. Não porque a Casa do Povo, a Câmara de Cuiabá, né, não porque ela é inerte, mas porque nós somos um colegiado. Beleza. Professor Lorenberg. Vereador, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas alegria mesmo, sempre que o senhor vem aqui, nós ganhamos e ganhamos muito com a sua presença. O nosso bate-papo fica muito mais rico. Aliás, nos últimos 10 ou 12 dias, o senhor é o terceiro vereador que nos dá a honra e o prazer e o privilégio de ter aqui batendo papo. E é sempre bom falar sobre o parlamento. É sempre bom. Por falar em parlamento, vereador, eu tenho aqui uns 4 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. E o primeiro deles trata-se de um projeto de lei do senhor, que, aliás, são 2 projetos de lei que fala ou que trata sobre o mesmo tema. O projeto de lei número 27 deste ano e o projeto de lei 142 deste ano. A diferença de um para o outro, que o primeiro entrou com o protocolo 2344 no dia 14 de março e o projeto de leis, e esse primeiro foi arquivado, o projeto de lei 142 entrou, ou pelo menos deu entrada, no dia 16 de junho, que fala exatamente sobre os grupos de reflexões para homens, autores da violência contra mulheres no âmbito do município de Cuiabá. Eu li todo o projeto, vereador, e eu destaquei aqui 2 pontos que me parecem importantes até para provocá-lo, e provocar no bom sentido sempre. O primeiro, que o artigo 1º desse projeto de lei é conforme o previsto na Lei Maria da Penha. Aliás, a Lei Maria da Penha já prevê esses grupos de reflexão. E o artigo 4º fala exatamente que o Executivo poderá firmar parcerias com órgãos dos demais poderes, faculdades, universidades e a sociedade civil organizada, além da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Que, na verdade, reforça o que diz o artigo 3º, porque o artigo 3º diz que os grupos de reflexões serão dirigidos por especialistas, por estudiosos, não técnicos, estudiosos. Portanto, há aí um gasto do poder público, e aí vem as minhas provocações. Por que 2 projetos, vereador, para tratar do mesmo fim? E por que o primeiro que eu citei agora foi arquivado e o outro, o segundo, ainda está em tramitação? E onde que ele está? Dentro da Câmara. E a terceira questão trata sobre o mesmo, eu vou fazer as 3 juntas. O projeto 142, se aquele primeiro não fosse arquivado, o mesmo projeto não foge, é uma pergunta, não é uma afirmação, não foge da competência do legislador, não foge da competência do parlamento? Perfeito. Lorenberg, primeiro eu quero agradecer. É nítida a sua diferenciação por ter lido o projeto, por ter estudado o projeto. Sobre o profissional ser um especialista, na verdade, a redação daquele artigo aponta um profissional capacitado. O termo é profissional capacitado. E aí, essa é a parte positiva. O senhor me dá a oportunidade de demonstrar que a gente não faz nada a toque de caixa, né? Esse projeto, ele foi, claro, elaborado com muita participação de toda a minha assessoria, de outros colaboradores, a exemplo da doutora Cristiane Neves, que é o juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal de Justiça, Tenente Coronel Mirella, que é a coordenadora da Patrulha Maria da Penha em Mato Grosso, que inclusive é quem originou, a partir da divisão de conhecimentos conosco, trabalharmos esta pauta, este projeto. Doutora Graziella, que é a responsável pela rede em Cuiabá. Então, assim, foram muitas mãos. Doutora delegada Janira, que é a responsável, é a coordenadora da Câmara Temática do Estado de Violência contra a Mulher. Enfim, foram muitas mãos que nos ajudaram nessa construção. Mas eu também mergulhei a fundo nesse projeto.
em especial, começando assim, né, desse tema, quando nós apontamos profissionais capacitados, essa foi uma sugestão, isso consta na justificativa do projeto, essa foi uma sugestão da delegada Janira, porque a delegada Janira teve a gentileza de nos visitar na Câmara dos Vereadores e, após estudar o projeto, assim como o senhor, nos apontou isso. Inicialmente, e isso há uma diferença provavelmente no outro projeto, inicialmente estava escrito assistente social ou psicólogo. Contudo, existe um projeto, até iniciado antes, dentro do contexto do Tribunal de Justiça, da Polícia Civil, chamado Papo de Homem para Homem, em que um dos condutores é um professor e também investigador da Polícia Civil, que é o Newton. Então, esta capacitação, ela tem a ver com estar capacitado para conduzir estes grupos. E não necessariamente ser um profissional com uma formação A ou B. Quem fez este apontamento para a gente foi exatamente a doutora Janira. Porque o que ela nos apontou? Esta capacitação é uma capacitação para conduzir os grupos reflexivos. Então, para evitar que nós tenhamos aí óbices para a execução destes grupos, eu não acho necessário. E aí me lembrei, por exemplo, do caso do Newton, que é investigador e é competentíssimo nesta função, né, que é um case local. Portanto, este custo de um profissional especialista, que foi esse apontamento que o senhor fez, e não sem razão, esta capacitação é uma capacitação que pode ser dada para aqueles profissionais que vierem a atuar nos grupos reflexivos, sem necessariamente exigir que haja a contratação em específico de um novo profissional com uma capacidade específica. Sobre o projeto anterior, o projeto inicial, ele inicialmente era um projeto que propunha a autorização para que o executivo executasse uma coisa que a própria lei já autoriza. Então o senhor fez um apontamento fundamental. Não sou, Nuremberg, alguém que finge saber do que não sei, né? E nessa caminhada de 6 meses, estou lá há 6 meses, nós estamos aprendendo. Neste primeiro projeto, um dos apontamentos feitos corretamente pela Comissão de Constituição e Justiça é que um projeto autorizativo não era o melhor caminho. Ao recebermos esse parecer, a primeira coisa que fiz foi retirar o projeto, pedir a retirada de tramitação, tanto é que ele foi arquivado, porque nós pedimos a retirada, fizemos novos ajustes, melhorias e protocolamos novamente, mas agora instituindo, de forma que esse projeto tenha que ser implantado. Por exemplo, Cuiabá tem uma Secretaria da Mulher. Aí nós não estamos criando funções, criando cargos. E quando falamos de poderá, o senhor apontou isso, poderá firmar parcerias com universidades e outras entidades, além da rede, é porque com a rede de enfrentamento não é poderá, é cogente. A rede de enfrentamento são essas delegadas, delegados, promotores, juízes, todos esses profissionais que atuam dentro dessa pauta, nas diversas instituições, compõem uma rede de enfrentamento. E essa rede de enfrentamento, ela precisa necessariamente ser parceira, porque o grupo reflexivo, e a gente está falando da parte técnica, mas qual é a lógica do grupo reflexivo? A Lei Maria da Penha instituiu os grupos reflexivos como uma dinâmica psicoeducacional, isso faz parte de um aprendizado que eu já chamei de terapêutico. E não é terapêutico, é uma dinâmica psicoeducacional para mudar a mentalidade destes agressores, reduzindo a reincidência de 75% para 5%. Isso são números gerais a nível de Brasil. Qual é o problema? Quando um homem agressor chega numa vara de violência doméstica, o juiz, para mandar este homem para este grupo de forma coercitiva, o grupo precisa existir. E não há disponibilidade desses grupos para receber esses autores, nós, sociedade, mais do que aquele homem, nós, sociedade, deixamos de implantar uma política pública com dados comprovando que ela é eficaz e devolvendo um cara para casa que vai, provavelmente, 75% de reincidência, agredir a mulher para quem ele vai voltar. Ou, se tiver um outro relacionamento, agredir a próxima companheira. E, pior do que isso, construir uma cultura em que o filho vai ter uma referência de agressor e a filha vai ter uma referência de comportamento tóxico, de agressão dentro de casa, muitas vezes se submetendo a isso. Portanto, este projeto ele se propõe ao quê? E ele já passou com parecer positivo da CCJ pela sensibilidade e, claro, pela construção desses argumentos
demonstrando que não invade a competência do legislativo, do executivo de propor esse projeto, que cabe na competência do legislativo, mas pela sensibilidade da Comissão de Constituição e Justiça, em especial do pastor Jefferson e principalmente do vereador Lilo Pinheiro, que foi o relator desse projeto, né? A partir desse projeto, na prática, estamos falando do que, Landenberg? O município de Cuiabá, com a estrutura que já tem, tem orçamento para a Secretaria da Mulher, por exemplo, que o município de Cuiabá, em parceria com esta rede, garanta que estes grupos estejam disponíveis para que o Poder Judiciário possa encaminhar esses agressores e reduzir drasticamente as taxas de reincidência de violência doméstica desses agressores. Qual é o impacto disso orçamentário na prática? Segundo ponto, e esse é o mais relevante, um outro ponto é que nós, no nosso projeto, damos a total liberdade, já vou finalizar, Paulo, eu sei que às vezes eu sou meio prolixo, me perdoe. Não, imagina, mas tem que o principal, pode terminar aí. O principal é que o projeto dá esta liberdade de auto-organização para que o município de Cuiabá implemente dentro da estrutura e dos recursos humanos que ele tem em parceria com esses entes, inclusive esses entes, a rede de enfrentamento, que forneceria uma capacitação para esses profissionais, compreende? Se não fornecer os próprios profissionais, a exemplo do que o Judiciário já faz, o que estamos fazendo município de Cuiabá, ofereça, implemente, para que o Judiciário possa encaminhar, para que nós possamos implantar essa política pública. É só isso. Legal. Aliás, a secretária da Mulher daqui do município de Cuiabá foi convidada para vir aqui. A gente precisa muito de falar sobre isso o tempo todo. Não é por falta de convidar, não. Aliás, se o programa Opinião pudesse todos os dias, de segunda a sexta, abordar esse assunto aqui e que com a mínima esperança que seja de que essas entrevistas, as informações aqui difundidas possam servir de um tijolinho que seja aí para a gente estar construindo uma política que realmente encare de frente e que isso possa reduzir daqui a pouco esses números absurdos e covardes aí de violência contra a mulher. A gente já está satisfeito de fazer isso, né? Então, a secretária municipal da Secretaria da Mulher foi convidada para vir aqui. Como vinha aqui a Luciana Zamproni, aí trocou lá, essa outra parece que não tem muito afim de falar, ou não tem muito o que dizer também. Chato isso, mas aqui a gente continua a postos para falar sobre esse assunto tão importante, delicado, e nós vamos continuar fazendo nossa parte, sim senhor, porque nós sabemos que temos importância. Aliás, só nós não. Você que está assistindo ao programa Opinião também, fica aí achando, mas autoridades não fazem nada, políticos não fazem nada, a polícia não fazem nada. Fazem sim. Agora, você também tem que fazer a sua parte também. Você não vai ficar vendo aí a sua vizinha sendo rufada na porrada e não vai falar nada, não é? E vai ver aí a atrocidade acontecendo aí na sua família, aquelas reuniões de fim de semana e tal, o machismo imperando, e as crianças que estão ali vendo aquilo, a menina vai ver a mãe sendo maltratada pelo pai, acha que aquilo é normal. O gurizinho vai ver, o pivetinho lá, o bacurizinho lá, vai ver o pai tratando mal a mãe, e vai ficar por isso mesmo, vai achar que isso é legal, vai tratar mal a namorada daqui a pouco. Então, todos nós temos esse dever de encarar o negócio de frente para a gente mudar isso. Não vai virar uma coisa cultural, e esse cultural pode virar página policial adiante. A gente não quer que isso aconteça, como vem apontando aí os números, infelizmente. O estado de Mato Grosso vem lá no topo, né? Vem lá ombreando com os primeiros colocados, estado mais violento no que diz respeito à mulher, né? No país. Então a gente não quer isso, quer reduzir, pelo contrário, a gente quer reduzir isso, e você é importante, muito importante. O Opinião vai para o intervalo comercial, só que antes tem um recado aí da Maxlog para você, acompanhe. Olha, o meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá
e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita à Maxlog pelo 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Então tá, a gente está de volta aqui com o programa Opinião. Hoje a gente está falando das coisas da nossa Câmara Municipal de Cuiabá. O Felipe Corrêa está aqui conversando com a gente. Nesse segundo bloco a gente vai continuar abordando alguns assuntos, né, até da performance parlamentar dele. Mas antes, porém, vamos acionar aqui os principais destaques do Gazeta Digital. www.gazetadigital.com.br. Rapaz, olha só, eu estava hoje de manhã lá numa notícia de frente, lá o Padeiro, Marcelo Padeiro, secretário de Infraestrutura, estava dando entrevista para o Antônio Carlos, e aqui tem a repercussão dessa entrevista no GD. O secretário de Infraestrutura, o Marcelo de Oliveira, o Marcelo Padeiro, disse que a implantação do ônibus de trânsito rápido BRT são alvos de firula e papagaiada em Cuiabá, que até o momento segue sem previsão para receber as obras do novo modal. Apesar de não citar o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, do MDB, as críticas recaem diretamente sobre o gestor, que é contra o BRT e critica a falta de projetos básicos para liberar o início das obras. Aí ele disse: em Cuiabá só falta o detalhamento final do projeto que já existe e está aprovado. Nesses detalhamentos, a gente mostra a resistência do concreto, ferragens, o que nós vamos mexer, onde vai passar o pavimento rígido, onde vão estar os pontos de ônibus e terminais. Agora, essa papagaiada aí de falar que não tem projeto de BRT em Cuiabá é firula de quem não quer uma obra muito bonita, pontuou aí o Marcelo Padeiro. Com a abstenção dos deputados Lúdio Cabral e Valdir Barranco, ambos do PT, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou a segunda votação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2024, LDO, nesta quarta-feira, 24. A votação segue em andamento. Então, servidores e representantes dos sindicatos das categorias acompanham a votação no plenário. Eles reivindicam que a reposição geral anual, a RGA, defasada, seja inserida na previsão orçamentária do governo para o próximo ano. Tem mais um aqui que é o seguinte: o secretário de Segurança de Mato Grosso, César Augusto Roveri, afirmou que a cadeia pública de Chapada dos Guimarães, que fica a 67 quilômetros aqui ao norte de Cuiabá, não é especial e não há regalias. A fala acontece em meio à polêmica sobre a transferência do ex-PM Almir Monteiro dos Reis, de 49 anos, acusado de matar a advogada Cristiane Castrilon, lá da Penitenciária Central do Estado, a PCE. A transferência seria da PCE para a Chapada dos Guimarães. No dia da prisão, dia 13 de agosto, após passar por audiência de custódia, o acusado
foi encaminhado para a unidade de Chapada dos Guimarães, onde estão presos policiais e membros da segurança pública. Porém, uma decisão judicial, essa decisão judicial determinou que ele ficasse recolhido na PCE e então, na ocasião, ele não pertencia mais à segurança. Então, essa semana, o juiz da Vara de Execuções Penais, Dr. Geraldo Fidelis, determinou a volta para Chapada. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Lorenberg, essa situação aí, ainda que não seja um presídio especial, mas pelo crime que ele cometeu, não quero fazer juízo de valor, tem um juiz que acabou de dizer aqui, o doutor Geraldo, né, dando o seu posicionamento, não é? Mas se os demais que praticam esse tipo de crime, né, vão para a PCE junto com os outros que fizeram a mesma coisa, do tipo, por que ele vai ficar lá, já que ele nem policial militar era quando cometeu o crime? Né? É opinião minha, eu acho que ele tem que ser, não tem que ter, vamos tirar a palavra regalia, mas não tem que ter um tratamento diferenciado, não. Opinião minha, não é? O que você acha sobre essa posição, essa polêmica aí? Paulo, você tem razão. Mas é preciso fazer duas observações, amigos, antes que nós tenhamos uma opinião a respeito desta polêmica e que poderia, muito tempo atrás, ser evitada. Não foi evitado porque não dava vitrine, não dava visibilidade, porque a portaria 66 é de 2021. Olha o tempo. A portaria que permite isso é número 66 de 2021. Portanto, o Ministério Público, há muito, já poderia estar rediscutindo o teor dessa portaria. Até porque o Ministério Público, que todos nós gostamos e vamos defender sempre, na minha concepção, são os olhos, os ouvidos e a voz do conjunto da população. Passou batido nisso. Por que agora o Ministério Público está falando? Porque agora é o momento de dar vitrine, dar espelho. Essa é a observação que a gente precisa fazer para a gente trazer tudo às claras sobre a mesa e cada um tomar a sua opinião. O secretário de Segurança Pública falou hoje ou foi ontem, não me falha a memória, ele disse que não existe presídio especial no Mato Grosso. Não existe no Brasil inteiro, não existe isso, e o secretário tem razão neste particular. Portanto, não se trata de um presídio de regalia e etc. Porém, aí é que tem a questão muito séria. Um ex-policial, ainda que foi expulso da tropa, os que cometem crime, todos eles vão para esse presídio da Chapada. E aí cai exatamente nas duas argumentações basilares do juiz. Duas argumentações. A primeira, respaldado pela portaria 66 de 2021, e uma outra, se deixasse ele num presídio, num outro presídio, poderia correr, vamos repetir as palavras do juiz, correr sangue, poderia ser morto. E o papel do Estado, amigos, veja, de uma forma geral, quando o Estado retira uma pessoa que cometeu crimes do seio, do conjunto da sociedade e traz ele para dentro, não importa quem seja, para dentro do presídio, cabe e é competência do Estado preservar a integridade desse preso. Não importa quem seja, o Estado tem que preservar, tem que garantir, mas garantir mesmo a vida, a segurança desse preso. Agora, que existe aí, para finalizar, que existe aí um certo privilégio, eu não tenho a menor dúvida.
esse é um assunto, eu gostaria de falar uma coisa que eu estou com vontade de falar, mas se eu não vou falar, sabe por quê? Vai dar um quiprocó, vamos falar que... Porque assim, a gente tem toda uma preocupação com o cara que matou, que estuprou, que não pode ser tocado. E não vejo uma viva alma se preocupar com a vítima ou com a família com a vítima não, com a família da vítima, por exemplo, né? Direitos humanos, então, existe para quê? Na minha opinião, deveria ser os humanos direitos, né? E não estende a mão, aí agora querem preocupar com o cara, se colocar ele lá na PCE, lá tem gente violenta, vão bater no cara, vão... E o que ele fez com a... Nossa, é um troço terrível aí, mas você fala muito, Paulo, mas você é muito insensível, você está querendo... tá com muito sangue nos olhos. Tô com sangue em lugar nenhum não, rapaz. Tô só achando que a gente tem que tratar o cara de acordo com o que ele fez, para não ficar aí passando mimimizinho, passando a mão na cabeça, não. O que você acha disso, hein, Felipe? Porque já que estávamos falando no bloco anterior dessa questão da violência contra a mulher, não é? E tem algumas colegas suas, vereadoras, elas que defendem isso, né? Que ele tenha que ter o tratamento geralzão lá, não com um privilégio, porque eu concordo, inclusive. O que você pensa a respeito disso? Eu primeiro, juridicamente, claro que meu conhecimento não alcança a experiência, o conhecimento do Lorenberg, mas o Lorenberg ele tem razão quando ele explica que o Estado, ao tirar, cercear a liberdade deste condenado, ele passa a responder pela integridade física deste condenado, não é nem o caso de um condenado, né? Apesar de ser confesso. Mas ele responde por essa integridade física. Por quê? Porque o Brasil não tem pena de morte. Essa é uma realidade, né? Como pessoa, como indivíduo, e creio que esse é um dilema até moral, teológico, mas não ouso tentar me imaginar na circunstância de alguém próximo. Mas sim, talvez desejasse, num ímpeto, o pior para essa pessoa. Mas eu acho que aí, Paulo, entra o seguinte: o indivíduo, como indivíduo, posso pensar assim: a nossa ordem jurídica determina outra coisa, determina que haja essa tutela. Sobre esta portaria, por exemplo, o Lorenberg está falando da portaria. Não conheço essa portaria profundamente a ponto de opinar. Mas creio que o fundamento seja não misturar ex-policiais com pessoas que esses ex-policiais eventualmente tenham prendido. Se isso configura um privilégio, e o senhor falou, creio que configura, não sei como é a cadeia lá, mas talvez configure, ok. Agora, se a ideia é vamos colocar este assassino numa cadeia comum, para que ele seja assassinado, como indivíduos é facultado a você que nos assiste pensar isso. E, de certa forma, pode ser até compreensível. Mas, do ponto de vista de ordem jurídica, o papel do Estado não é esse. Eu entendo perfeitamente o que vocês disseram, perfeitamente o que disseram vocês dois. Não. Agora, empatia é se colocar no lugar do outro. Eu me coloco no lugar da família e a gente quer justiça. Aí eu não estou pedindo, defendendo que o cara seja jogado lá na penitenciária central para ser linchado, não, mas que ele não tenha regalia. E considero diferenciado o tratamento lá no presídio de Chapada, diferenciado, e não tem que ter diferenciado, mesmo que fosse policial militar, mas não é mais, e até por isso, não é? Tem que ir lá, e que seja célere esse julgamento dele também aí. E Paulo, eu só queria fazer uma observação. Eu te entendo. Faça uma observação aí rapidinho. Rapidinho. Eu só quero reforçar que, assim como você, eu entendo. E concordo que, do ponto de vista de empatia, realmente é bem complexo. Mas também eu só estou defendendo... Não, mas eu entendo o que o Lorenberg colocou. O Lorenberg está sendo frio de acordo com o que aponta, não é, a parte da legislação. E eu estou sendo
eu estou sendo sentimental, não. Eu estou sendo apenas falando o que eu sinto, né? Que é o que me colocar no lugar do outro, que eu falo da empatia aqui, né? E a lei, às vezes, não se coloca, porque ela é fria, ela não tem que se colocar, porque a justiça é cega. O Opinião vai para o intervalo comercial, a gente volta num instante só. Pois bem, a gente está de volta aqui com o programa Opinião, seu terceiro e último bloco do programa de hoje. O Felipe Corrêa está aqui. Rapaz, olha só, eu tenho tanto assunto para abordar aqui, mas eu vou puxar um assunto que eu falaria lá pro rabichozinho final do programa, mas senão não dá tempo, depois a gente quase não fala de política aqui, né? Você está no União Brasil, que está um quiprocó nesse União Brasil, que eu te falar, viu? Quando se fala em disputa à Prefeitura de Cuiabá em 2024. Lá, o glorioso Mauro Mendes não avança 1 centímetro nas discussões para a definição disso, né? Tem lá o imbróglio envolvendo o Fábio Garcia, deputado federal licenciado, que agora responde pela Casa Civil do governo, e o Eduardo Botelho, que é o presidente da Assembleia Legislativa. Ambos estão com os 2 olhos esbugalhados, assim, lá no Palácio Alencastro, para o ano que vem. Você já está se posicionando de que forma? Vai apoiar quem? Botelho ou Fabinho? Como é que está essa sua articulação aí? O que se defende nisso tudo aí? Individualmente, Paulo Lorenberg, eu já declarei. Meu candidato à Prefeitura de Cuiabá, se for candidato, é o Fábio Garcia. Claro que eu não tenho nenhum poder de decisão dentro do União Brasil. Mas a minha opção, já declarei isso, analisando o cenário... Até porque você é da cidadania, né? Mas até por ter essa, aspas, sinalizada, né? Ter dado uma sinalizada pró-Fabinho, que eu estou lhe perguntando. Sim, eu acredito, dentro da minha leitura, que o Fábio é, na minha leitura, a melhor opção que se apresenta hoje. Uhum. Dentro, principalmente, dos quadros viáveis. O Lorenberg e você, Paulo, vocês têm clareza que daqui para o ano que vem tem muita água para passar debaixo da ponte, tem muita coisa para ser afunilada, muito candidato para sair do jogo. Talvez existam candidatos a entrar, mas eu acho questionável. Eu não consigo enxergar novos candidatos. Eu consigo enxergar uma limada desses candidatos, né? Diminuir essas candidaturas, elas se somarem. Dentro desse contexto, eu fiz essa análise e consultei algumas pessoas mais experientes, com mais vivência também. Falei, olha, qual que é a opinião? Cheguei a essa conclusão. Eu acredito que o Fábio Garcia tem condições de entregar uma gestão melhor à frente da Prefeitura, pela escola que ele tem, né? Nenhuma gestão absolutamente perfeita, mas nós temos aí um comparativo muito claro diante do que vivemos, do que a gestão Mauro Mendes consegue entregar em comparação com a gestão, por exemplo, do prefeito Emanuel Pinheiro. O prefeito Emanuel Pinheiro pegou uma prefeitura muito mais saudável financeiramente. No começo desse programa a gente estava falando sobre a necessidade de parcelar dívidas trabalhistas dos colaboradores da prefeitura. Então, assim, enquanto o Mauro Mendes era prefeito, o Fábio Garcia era secretário de governo, né? E acredito que ele se propõe, ou vai se propor a ser candidato a prefeito de Cuiabá, com a proposta de fazer algo semelhante. Sem contar, Lorenberg, Paulo, com essa relação de proximidade entre o governo do estado e a prefeitura de Cuiabá, que hoje não é uma realidade, né? Hoje eu visitei 2 obras em Cuiabá, junto com o Alan Porto, uma escola do estado, e junto com o Fábio, o próprio governador, uma avenida cruzando ali a partir da Estrada do Moinho, que está sendo executada pelo governo do estado, né? Porque essa construção conjunta não acontece. E a gente estava falando aqui sobre recursos, certidões, né? Complexo, a culpa também, né? Mas o resumo da ópera eu fiz essa avaliação, a imprensa inclusive chegou a me perguntar sobre a expectativa de vitória, percentual em pesquisa. Eu acho que está muito cedo, mas a minha escolha, sendo honesto, é
por correr junto com um candidato, um potencial candidato, que lá na frente eu já não vislumbre um fracasso na gestão. Eu acredito que ele pode ser um gestor melhor e construir uma relação melhor para trazer os recursos do governo do estado para Cuiabá. Vereador, de acordo com o site da capital, no dia 29 de maio, o senhor teria dito, numa entrevista que o senhor deu, uma longa entrevista, o senhor teria sugerido, ou uma tentativa de sugestão, que houvesse uma desistência da candidatura do deputado federal Abílio Júnior, sair fora em favor do Fábio Garcia. Esta notícia procede? Se procede, vereador, qual é a possibilidade que o Abílio pertence ao PL, não pertence ao Cidadania? Qual é essa possibilidade disso vir a ocorrer, na opinião do senhor? Mullenberg, o senhor é muito sagaz. Qual é a realidade? Eu disse isso sim, disse isso não só nessa entrevista, várias vezes. Apontei que talvez o melhor caminho para o meu amigo Abílio fosse compor com o Fábio ou até apoiar alguns daqueles que o apoiaram naquela candidatura anterior. A exemplo do Diego, a exemplo do Felipe Velaton, né, que hoje é secretário adjunto de turismo, e irá muito bem, tenho certeza, gosto muito dele. Mas o Abílio, ele tem CPF próprio e o principal, o Abílio tem 30% das intenções de voto. Então, até por uma questão de boa convivência com ele, pessoa a quem desejo bem, gosto dele pessoalmente, a minha opção por caminhar, por me propor a caminhar, porque não existe a candidatura de ninguém ainda, mas a minha opção pelo Fábio é enxergar uma gestão que entregue resultados e que melhore a vida das pessoas. Eu acho que o prefeito, ele precisa representar quem votou nele e quem não votou nele. E eu acho que o Brasil está carecendo disso nos últimos anos. Né? Eu não entendo que a majoritária, que o executivo é um lugar para a gente ficar discutindo posição ideológica. Eu acho que ali é resolver o problema do cidadão. Né? Então, nesse sentido, eu já tinha disse isso em algumas entrevistas, mas eu também disse isso para ele, pessoalmente, quando eu fui assumir. Eu assumi por 2 meses como suplente do Diego, o Diego venceu a eleição, e aí havia expectativa de assumir. Quando eu assumi, ou alguns dias antes, eu visitei na casa dele e disse isso para ele. Eu disse, olha, queria te fazer uma sugestão, né? Faça um excelente trabalho, você tem know-how, experiência para fazer lá em Brasília o que você fez em Cuiabá. Você já está posicionado como oposição no governo federal. Então, assim, respeitosamente. Agora, se o Abílio decidir, Paulo, manter a candidatura, ele tem todo o direito, ele tem intenção de voto para isso. A minha preocupação, para além de uma futura gestão, né, e acredito nas boas intenções do Abílio, né, nas boas intenções eu acredito, mas a minha preocupação é que, segundo turno, não se vence com intenção de voto, se vence com rejeição. Eu vou dar o pitaco também nessa história toda. Assim. Eu acho que o Abílio, agora assumindo o municipal do PL, estou falando do Abílio aqui, o cara do PL, com alguém do Cidadania, né? Também eu falei do União Brasil com ele também, eu vou falar do PL, já que se puxou. Eu acho que o Abílio tem legitimidade para disputar aí o cargo de prefeito, vai, se vier, não é, realmente a se candidatar, dá trabalho. Acho, porém, contudo, que ele está meio perdido lá em Brasília. As pautas identitárias, eu acho que ele precisa melhorar o foco, né? Tá que nem aquele cara que está fazendo exame de vista, que vê as coisas meio assim. Centra aquilo que realmente faz assim, porque senão vai virar sempre essa ladainha que está aí, Abílio. O povo pedindo a sua inclusão lá na comissão de ética, e qualquer coisinha que você faça, e você vai lá interromper o presidente, dar um pito, isso é coisa de menino de 4º ano, de 4ª série, levar pito de presidente de sessão, como aconteceu semana passada.
Então, assim, umas pautas mais proativas, eu acho que o Abílio virá com força ano que vem, vai ter vai dar trabalho, não sei quem ganha não, porque vai ser acirrado. Olha só, na minha opinião, o pleito de 24 vai ser um dos mais acirrados dos últimos, sei lá, 20 anos, desde o tempo que eu estou aqui em Cuiabá. Porque olha quem nós vamos ter aí, preste bem atenção na história, nós teremos aí, poderemos ter o Abílio, poderemos ter o Fabinho, ou Botelho e Fabinho, ou Botelho em outro partido, Lúdio Cabral ou Rosa Neide, olha só que baita, só peso ali, não é? O Estopa, se ele vier lá, fora os outros que podem vir, se eu estou esquecendo de alguém aqui, não é? Estou falando de como esse pessoal tem peso e prestígio aqui, então acho que vai ser um ano, a cidadania vai estar se posicionando aí, como é que vai ficar nessa questão toda aí, de que lado vai ficar? Ou está tudo solto? Você então, opta pelo Fabinho e... Eu individualmente opto pelo Fabinho. Mas o partido? Então, eu fui convidado a assumir a municipal. Eu recebi esse convite, um convite muito gentil, do ex-secretário Marco Marrafon, que é o presidente estadual. Mas, na prática, me convidaram para jantar, mas eu ainda estou comendo iFood, porque eu não fui, né, não formalizamos. Uhum. Né? Então, houve esse convite, mas né, nós não avançamos ainda. De início, o que eu deixei claro a minha opção, a minha escolha, analisando o cenário e analisando a perspectiva de futura gestão, acredito muito mais num Fábio prefeito, em resultados. Sobre o cidadania em si, qual que é a leitura que faço, tá? Lorenberg, Paulo, o Cidadania está federado com o PSDB. Então, o Cidadania, primeiro, ele é um irmão mais novo num contexto né, de federação. O PSDB ele tem essa primazia, o presidente da federação é o Carlos Avalone, a nível estadual. E creio, sim, que o Carlos Avalone tem muita simpatia pelo Fábio, né, mas não posso falar por ele. Né? Sei que ele tem muita simpatia pelo Fábio e por um eventual projeto, mas essa construção é uma construção partidária. E o Marrafon também. Vou ter que encerrar o programa aqui. Não me disseram nada do tempo aqui, geralmente eles falam, né? Para me apurrinhar. Aí, acabou de falar, eu tive que provocar ele para ele falar comigo. 4 minutos para encerrar o programa. Vou colocar no relatório para o Dorilhou, essas coisas, tudo que está acontecendo aqui, viu? Tô brincando, vou entregar ninguém, não. Ô, Felipe, eu vou voltar à questão da saúde aqui. Você é um dos defensores de que transforme-se aquela policlínica lá do Cochipó em unidade de ponto de atendimento. Você acha que seria um grande salto no atendimento aí, se houver essa transformação? Eu queria que você falasse em 2 minutos a respeito disso, porque eu, particularmente, que não sou do Cochipó, acho que seria o pulo do gato ali, porque olha o tanto de bairros que tem naquela região ali e tanto de avanço, mas eu queria que você discorresse sobre isso. Paulo, eu cresci no CPA, tem 30 anos de CPA, mas eu morei ao lado daquela policlínica, um pouquinho para frente, no Palmiro Paes de Barros, e aquilo é gigantesco, e o potencial de crescimento daquilo é gigantesco. A UPA mais próxima ali é a do Pascoal Ramos e a do Leblon. Uhum. E essa sugestão, essa indicação, nós já fizemos um pedido formal disso, a intervenção, ela surgiu a partir de uma conversa com o Carlos Brito, que é um cara região, né? Que é da região, que é do Parque Cuiabá, que é um cara muito gentil e nos explicou que essa luta é muito antiga e que seria muito relevante. Nisso nós já entendemos também que os conselheiros Sérgio Ricardo e Guilherme Maluf também já falaram a favor disso, dizendo inclusive que o Tribunal de Contas poderia fazer um termo de ajustamento de gestão, garantindo que a gestão, quando fosse devolvida ao município, tivesse a obrigação de terminar. Nós tivemos uma reunião com a Daniele essa semana, 2 reuniões. Hoje nós levamos uma representante, conectamos, articulamos a ida de uma representante da Unicef lá, para falar sobre vacinação. Foi muito legal, muito positivo. Mas nós já tínhamos ido para falar sobre isso, Paulo, sobre a transformação ou esse pedido de transformação. Ela nos fez alguns apontamentos e isso está em estudo, fazer a ampliação do serviço, colocar raio-x, colocar um atendimento até 9 horas, mas a questão da UPA este estudo sobre ter
uma UPA tamanho 3, tipo 1, essa informação mais técnica, esse é um estudo que a gente ainda está aguardando. Mas acreditamos que sim, é fundamental para aquela região que não para de crescer. Tomara que dê certo isso aí, porque faz sentido. Obrigado, Felipe. Queria continuar aqui, mas a gente não tem mais tempo. Opinião continua a postos para bem informar. Tendo novidade, conte com a gente aqui. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lolenberg. Deus abençoe você e sua casa. Amém. Obrigado. Abraço lá para o meu querido Américo Correia, de quem eu estou com muita saudade. Aquele rapaz que está ali é seu assessor, não? Sim, sim. Qual que é o nome dele? William. Willer. Abraço aí, viu? Também obrigado pela presença. Lolenberg, até amanhã, às 7h30 da noite. A gente se encontra aqui ao vivo com o programa Opinião. Fica bem, fica com Deus também.